Muito bem, pessoal. Nós começamos semana passada com a nossa série O Vento e o Tempo, falando um pouco sobre algumas grandes questões da nossa vida, se existe sentido na vida, se as coisas que acontecem aqui têm algum propósito e o que na vida faz sentido. E semana retrasada nós começamos essa minissérie com o Salatiel pregando pra gente sobre o vento ou o vapor e de que na nossa vida aqui as coisas são incertas, são aleatórias, são vapor, são imprevisíveis e só temos uma certeza debaixo do sol: a morte. E por um bom tanto da pregação de semana retrasada foi assim, um clima bem triste, eu diria. Um tanto até desesperador, porque nós somos confrontados com o quanto a nossa vida é breve, o quanto a nossa vida é aleatória e o quanto a nossa vida parece não fazer sentido. E nós falamos, o Salatiel falou conosco sobre o livro de Eclesiastes nesse sentido e nos convidou a olhar para várias coisas diferentes da nossa vida, seja bens, seja um legado, talvez até um nome que vai ser esquecido um dia. Nos lembrando de que os prazeres dessa vida passam, de que as conquistas dessa vida passam. E que se a gente olha só para isso, nos leva ao desespero. E o Salatiel colocou como o Eclesiastes, ele é um livro que fere quem anda distraído. Fere aquele que acha que tudo que há é essa vida, e que tudo que há é o que nós fazemos, conquistamos ou queremos fazer aqui. Ele nos lembra, pois é, mas a certeza é a morte. Ele fere quem está distraído por vida aqui. E ao mesmo tempo ele oferece a resposta, um consolo para aquele que está desesperado com o olhar de que a vida aqui é tão breve, tão instável, aleatória e caótica. Ele nos convida a olhar para o Senhor, nos olhar para acima do sol e olhar para aquele que é o único ponto fixo da realidade, porque ele venceu o inimigo final, que é a morte. Nosso Senhor Jesus derrotou esse último inimigo do ser humano. A gente já desfruta da vida que ele conquistou para nós. Nós ainda estamos aqui aguardando ele voltar. Nesse momento de já, mas ainda não, em algumas coisas. E nós falamos sobre, então, como a gente consegue encontrar esperança em Jesus, aquele que vem e nos dá, então, sentido, que nos traz algo que é de verdade sólido na nossa vida. Mas, e agora? Como é que a gente vive? Como é que nós vivemos, então, uma vida que é vapor de maneira que faz sentido? Como é que a gente vive em meio a esse vapor? Como é que a gente vive em meio a diferentes estações da nossa vida que parecem incertas, inseguras, ruins, aleatórias, ou também no meio das situações normais. Aquelas situações em que nada acontece e talvez você esperaria que acontecesse. Ou nada acontece e você se pergunta, sabe o que é? Tá, mas a monotonia é o meu fim? É meu dia a dia? Vai ser assim para sempre? E Eclesiastes nos convida a olhar de uma maneira diferente para isso. Eu quero te convidar a abrir em Eclesiastes 3. Nós vamos olhar alguns textos hoje em Eclesiastes, porque o autor ele não nos deixa vagando em relação a isso. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse é um poema muito bonito. Muitas músicas, inclusive, já foram feitas nesse trecho,
nessa poesia que há em Eclesiastes sobre o tempo. E ele está nos dizendo, começando a nos dizer, nesse trecho aqui de Eclesiastes, o pregador está nos dizendo como então a gente vive nesse tempo. Como então a gente vai lidar com esse tempo, com esse vapor. E em primeiro lugar, a primeira coisa que ele nos convida é reconhecer que Deus é o Senhor do tempo. Porque ainda que ele não deixe claro nesse trecho de que parece que é só a vida que tem esses tempos, mas o que ele está dizendo ao longo do livro todo é de que Deus é o Senhor do nosso tempo. Ele diz que para tudo há uma ocasião certa, para tudo há um tempo certo para cada propósito. Ou seja, ele vai nos dizer que vai ter momentos que nós não vamos controlar. Na verdade, a maior parte dos momentos nós não vamos controlar. A gente tem, às vezes, algumas ilusões de que a gente controla, de que é a gente que decide. E eu não estou dizendo que, argumentando para nós acreditarmos num fatalismo de que nada importa, tudo já está decidido, nada do que você faz importa, porque não é isso que as Escrituras ensinam. Mas elas nos ensinam que Deus é o Senhor do tempo. É Ele que faz crescer e é Ele que faz morrer, é Ele que constrói, é Ele que derruba. E nós vemos isso ao longo de toda a história da Bíblia. O Deus que nós seguimos é o Deus que é Senhor do tempo, e não só da passagem do tempo, mas também de tudo que acontece nesse tempo. A Bíblia usa duas palavras diferentes em grego para lidar com o tempo, e uma delas é Cronos e a outra é Kairos. Talvez você já tenha ouvido falar disso e falou: Cronos é o tempo do homem, Kairos é o tempo de Deus. E eu sinto dizer, mas não é exatamente isso, não é tão assim. Cronos quer dizer tempo cronológico, dias, horas, meses, estações do ano que vão passando, o ciclo do tempo que vai passando. Kairos, que é outra palavra, que é a palavra que a Septuaginta usa aqui, é sobre momento oportuno, uma ocasião certa. E isso vai nos dizer, e a Bíblia vai nos dizer, que o nosso Deus é tanto o Senhor sobre o tempo, sobre o correr do tempo, quanto Ele é Senhor sobre os momentos e coisas que acontecem durante esse tempo. Ele vai nos dizer que Deus está no controle de cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. Nada foge do seu controle. O nosso Deus é um Deus soberano que sustenta o universo na palma da sua mão. Ele não é um Deus que fica surpreso com as respostas que você recebe, com as coisas que acontecem na sua vida, com os nãos que você gostaria que fossem sim, com os sims que você gostaria que fossem nãos. Ele não é um Deus que está aquém. Ele não é um Deus que deu corda no universo, empurrou e foi embora. Ele é um Deus que está junto, que governa, que reina sobre a cronologia, sobre os acontecimentos da história. E o que o autor aqui de Eclesiastes está nos falando é que tudo na vida passa por ciclos. E para isso ele usa uma figura de linguagem chamada merisma, que é quando ele usa esses extremos para meio que dizer que é tudo que está no meio também. É tempo de nascer e tempo de morrer. O que tem no meio disso? Eu diria que toda uma vida. De que existe tempo para cada uma das coisas que acontecem ao longo da vida. O que acontece entre plantar e arrancar aquilo que foi plantado? Desde todo o trabalho até toda a frutificação e até a colheita, é Deus que é o soberano sobre. No capítulo 7, no versículo 14, ele diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Um dos motivos de que Deus faz as coisas do jeito que faz, o autor nos diz que é para nos lembrar quem é o Senhor do tempo. Nos lembrar que Ele é Deus e nós não somos. Isso não é algo mal que Deus faz, não é algo que Deus faz para eu tenho que me provar para esses seres humanos. Não. Ele faz isso para nós reconhecermos de quem nós dependemos. Então, a primeira coisa que o autor vai nos trazer para a gente como viver nessa vida de vapor é reconhecer que nós não controlamos o tempo. Nós não controlamos
Passagem de, por mais que tenhamos vários filmes que falem sobre volta no tempo, sobre viagem no tempo, vários filmes muito legais, inclusive divertidíssimos sobre isso. E que aí a pessoa faz um negócio e aí muda tudo que acontece depois. O mais maluco que eu já vi desse tipo é um que o cara volta no tempo e descobre que ele é o próprio pai. Cara, filme maluco, doido, assim. Tu termina o filme e fala assim, cara, o que eu acabei de ver? Que ele é ele mesmo, ele é o pai e ele é a mãe. Isso que é o doido, ele é o pai, ele é a mãe e é ele. Gente, que fumou, mas nós temos vários filmes tentando lidar com isso. E mostrando pra gente que é algo complicado mesmo de se pensar e que está além, inclusive, da nossa compreensão, está além daquilo que a gente consegue absorver. E a notícia que Deus nos dá é que todos nós, não sei se você sabia, você é um viajante no tempo. 60 segundos por minuto. 24 horas por dia. Você está avançando no tempo. Se o tempo passa, a gente não consegue nem parar ele no momento em que nós gostaríamos. Se você para olhar hoje um movimento muito forte que existe, eu não sei se você sabe disso, mas hoje a venda de LPs está mais alta do que nunca. LP, se você não conhece, é um disco de vinil desse tamanho, assim, ó. Um vinil, uma mídia física de música. E as pessoas estão lucrando muito com isso. Por quê? Porque existe uma permanência num disco de vinil. Tem o lado vintage da galera que, sou vintage, sou hipster. Nem existe mais hipster. Mas que quer ter algo permanente? Nós ansiamos por ter algo permanente. As pessoas estão indignadas porque agora eu não tenho mais um filme. A Netflix tem um filme. E o dia que a Netflix decidir que aquele filme não está mais, eu não tenho mais um filme. E a gente paga por isso e não tem essas coisas. Mas o nosso coração anseia por coisas permanentes e permanentemente boas. Permanentes e coisas permanentemente boas. Um grande exemplo disso é a fotografia. A fotografia, vídeos também, são tentativas de capturar um momento. E assim, quanto mais a gente passa, mais isso vai se desvalorizando. Mas se você volta 30 anos atrás, existia a tentativa de, cara, eu quero capturar esse momento. Eu tenho 12 poses. E eu vou tentar capturar esse momento. Eu não sei se a foto ficou boa, mas é uma tentativa de tornar permanente um momento bom que é passageiro. Só que é engraçado você olhar, não sei se você já parou para tentar assistir fitas de vídeo caseiro antigas. Você põe para assistir e você diz assim, vou reviver aquele momento bom e que eu tornei permanente. E aí você põe para assistir, o vídeo começa a ficar tudo torto, as cores já não são as mesmas, na foto é a mesma coisa. Então nós pensamos, não, isso é ultrapassado, Timóteo. Nós agora usamos iCloud, Google Fotos, OneDrive, minhas fotos não vão ficar ruins. Mas o que aconteceu é que nós, na tentativa de ter algo permanentemente bom, a gente acabou tendo uma inflação dessas memórias. Como assim uma inflação, Timóteo? O que tem a ver o dinheiro? Tem a ver com que hoje nós saímos com os amigos, nós tiramos 20 fotos e nós nunca mais olhamos para ela. De vez em quando o serviço que a gente usa fala, olha, memórias desse dia. Você vê uma vez daí, uma foto. E a imagem, a lembrança, ela deixou de ser permanentemente boa. É só mais uma no meio de várias outras. E nós queremos, mas o nosso coração anseia por isso. A gente anseia para que as coisas sejam permanentemente boas e a gente se frustra quando elas não são. A gente se frustra quando o nosso time está indo bem e, cara, ganhou o campeonato do ano passado. E esse ano foi rebaixado. Tipo, por quê? Não faz sentido. A gente se frustra quando um diretor de filme faz vários filmes bons e faz um filme horrível. A gente se frustra quando amigos que nós tínhamos começam a se distanciar porque a gente não mora mais na mesma cidade. A vida é cheia de coisas que não são permanentes. Que são boas, mas que não são permanentes. O nosso coração anseia por essas coisas permanentes. E o que Deus vai nos dizer é, eu sei, teu coração anseia por isso. Nessa vida, não vai ter tanto essas coisas permanentemente boas. A gente vai ter várias coisas boas, mas elas vão passar. E como é que a gente lida então com isso? Como é que a gente lida com o tempo que não é o legal desses aqui? O tempo de colher, plantar e colher. Pô, legal, isso aí.
o tempo de abraçar e o tempo de se conter. Não, realmente, tem horas que... Tá, mas e quando é os tempos que a gente não gosta? Quando for o tempo que está sendo destruído? Quando é o tempo onde está sendo de choro? E quando for o tempo que está sendo de luto? E quando for o tempo de espalhar as pedras e não de ajuntar elas? Como é que a gente lida? Confiando, que nem nós falamos, que Deus é o Senhor e de que as coisas não estão nas nossas mãos. De que a gente não vai conseguir capturar para sempre esses momentos bons para usar eles então no momento ruim. Nos tempos de incerteza, especialmente quando nós temos falhas nossas, muitas vezes, portas fechadas, quando nós temos desemprego, quando nós temos um tempo... Poxa Deus, eu queria já estar casado agora. Poxa Deus, eu queria já estar namorando agora. Poxa Deus, eu já queria ter terminado a faculdade a essa altura. Poxa Deus, eu já queria ter ideia do que eu falo na minha vida. Poxa Deus. E a gente vive nessas incertezas muitas vezes e a gente fica angustiado com elas. A gente olha para elas e fica... Tá, e agora, Deus? Eu tô aqui no meio disso, vivendo o vapor. O que eu faço, Deus? Era para eu estar me desesperando? E o que a Bíblia, como um todo, nos convida é descansar no dono do tempo. O que a Bíblia nos traz, inclusive nesse trecho aqui, é de que Deus ainda é o Senhor dos tempos de choro, dos tempos de luto, dos tempos de seca, dos tempos de inverno. O nosso Deus ainda é o Senhor. E Ele te convida hoje a descansar nele, a reconhecer isso, a reconhecer que, beleza, Deus não está aquém. Deus não deu corda na sua vida e foi embora. Deus ainda é o Senhor. Em Romanos 8, 28, Paulo nos fala de que Deus coopera em todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam ao nosso bem. Para aqueles que são filhos, para aqueles que amam a Deus, aqueles que são filhos dele, aqueles que estão sendo feitos à imagem de Jesus. Deus age em todas as coisas, inclusive nos seus momentos de inverno. E a ideia não é você ficar o tempo todo, Deus, tá, mas... Aí, Deus, eu tô quase me graduando aqui, Deus, nesse inverno, tá? Deus, eu já aprendi que a minha segunda... Não é fazer uma barganha com Deus, mas tem momentos que a gente vai estar passando e que tem coisas sim para nós aprendermos. Seja aprender a depender de Deus e somente dele, seja nós reconhecermos ídolos, talvez, no nosso coração, seja nós aprendermos a descansar nele, seja nós aprendermos a não ser preguiçoso, seja a gente aprender que a gente precisa parar um pouco. Nesses momentos, Deus usa para nos ensinar, para nos formar, para nos transformar à semelhança de Jesus. Deus conhece o tempo certo para tudo. E você pode pensar, tá, legal, Deus conhece o tempo certo para tudo, mas será que é o melhor? Será que não estaria melhor se não tivesse mais nessa situação? E aí nós precisamos nos lembrar do salmo mais famoso da Bíblia. Salmo 23. Nós precisamos nos lembrar, nesses momentos, de que o Senhor é o nosso pastor. E não há falta. Ele nos guia. E Jesus, em João 10, vai dizer que Ele é o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. E o pastor conduz as suas ovelhas. Estar com Jesus não quer dizer, se você lembra do Salmo, não quer dizer que não vai ter vales de sombra e de morte. O salmista não diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, e Ele não passa pelo vale da sombra da morte, dou um tchauzinho de longe e vou para outro lado. Não, Ele fala mesmo no vale da sombra da morte. Quando eu passo pelo vale da sombra e da morte, eu não tenho medo, porque a tua vara e teu cajado me consolam. O nosso Deus é um bom pastor. Talvez você está passando por uma situação hoje que você não gostaria. O Senhor é o teu bom pastor nesse meio. O Senhor é o teu bom pastor nessa situação. Em segundo lugar, o autor nos convida a receber, ao longo do livro, as dádivas de Deus. Que o tempo
E a nossa vida, essa coisa, se de uma coisa se atrás da outra, e já tem os eventos. A nossa vida não é uma prisão, mas sim um presente. Se você olhar ao longo do livro de Eclesiastes, ele vai dizer que várias coisas são boas. E que essas coisas são boas porque vêm de Deus, são um presente de Deus para nós. Por exemplo, Eclesiastes 2:24, ele vai dizer: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Quer dizer, então, que eu vou me largar na comida, vou beber até não lembrar mais de nada e eu vou trabalhar feito um condenado? Não é isso que ele está falando, porque ele não está dizendo que é daí que vem o sentido. Ele não está dizendo que é daí que vai, então, agora sim a tua vida vai ter propósito, mas ele vai dizer que é aí que você pode aproveitar presentes que Deus te dá. Salatiel comentou na outra semana sobre tomar um suco de laranja feito no dia. Eu falei: meu Deus, que suco bom. Realmente, meu Deus, que suco bom. De você poder aproveitar aquilo que Deus tem te dado. Seja uma comida que é saborosa, seja um bom vinho, seja o teu trabalho, você gostar de fazer o que você está fazendo e você poder desfrutar do fruto do seu trabalho. Você poder aproveitar os prazeres que Deus te dá nessa vida, temendo a Ele. Você quer saber um jeito de saber, tá, Timóteo, mas como é que eu sei que você oraria agradecendo por essa coisa? É um ótimo critério. Deus, obrigado porque eu tomei um porre ontem. Cara, a gente não agradeceria falando isso. Não estou dizendo que esse é o único critério, mas é um critério inicial para a gente pensar sobre isso. Porque tem que aproveitar. Eclesiastes fala porque eu tenho que ser feliz. Show. Então eu vou agora, Deus. Obrigado porque o Senhor colocou um traficante de maconha na minha vida. Quando ele fala sobre a gente aproveitar a vida, a gente é debaixo do temor do Senhor. É assim, inclusive, que ele termina o livro. Se você vai para Eclesiastes 12, ele termina dizendo, no versículo 13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, ao mesmo tempo, nesses momentos que a gente está vivendo no meio do vapor, Eclesiastes nos convida a aproveite aquilo que Deus te dá. Seja em momentos de incerteza, seja no momento que você está vivendo agora. Aproveite aquilo que Deus te dá, seja grato. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Lembre de quem vem essas bênçãos. Eclesiastes nos convida a festejar, inclusive, a celebrar aquilo que Deus faz, a celebrar as coisas que acontecem na nossa vida. Você tem aproveitado no momento onde você está aquilo que Deus tem te dado? Você tem sido grato por aquilo que Deus tem te dado? Você tem encontrado alegria, inclusive, naquilo que Deus... mas é que eu queria. Eu sei. Mas você tem se alegrado naquilo que Deus tem te dado hoje? Como presente dele? Como graça que você recebeu dele? E me ajuda muito a lembrar que nós somos... Quem eu falei no começo dessa noite, de que nós somos pecadores. Nós nascemos pecadores. Nós nascemos distantes desse Deus, merecendo a condenação dele. Você, desculpa se isso é novidade para você, na verdade, desculpa não, porque é importante a gente estar ciente disso. Nós nascemos, eu nasci, cada um de nós nasceu pecador distante de nosso Deus, com a natureza voltada contra ele. Colocando tudo e qualquer coisa como Deus no nosso coração, servindo a nós mesmos, os nossos desejos, antes de qualquer outra coisa. E Deus, por graça, por favor imerecido, pelo amor dele, nos resgata, nos dá vida, que nem a gente cantou agora. Um povo pessoas que estavam destinadas à perdição, ele abre um mar e faz um caminho. Ossos secos e jogados, completamente humilhados. Gente, se tem ossos secos, quer dizer que vida é uma coisa que não existe nesse lugar. Ele transforma, ele dá vida, ele dá carne, músculos, pele. É isso que o nosso Deus fez. Isso que é a salvação. Jesus nos perdoa dos nossos pecados e nos traz a vida. A partir do momento que a gente olha para a vida dessa perspectiva, tudo que nós recebemos é graça, é cuidado de Deus, é bênção. Você está no trânsito e alguém corta a sua frente. Eu digo, o pessoal do grupo pequeno sabe que isso é umas coisas que para mim é difícil, de não ficar irado. Eu tenho que me lembrar que é graça de Deus eu ter um carro, eu poder estar dirigindo para onde eu estou indo.
É graça de Deus. E eu não sei o que a outra pessoa que se passa no coração do outro. Eu posso estender graça também. Mas olhando como eu sou não merecedor, e eu fui salvo, e eu fui trazido para a família, eu posso olhar para tudo o que eu recebo como graça, como algo que está dentro daquilo que meu Pai tem colocado para mim. Em terceiro lugar, em Eclesiastes, nesse mesmo trecho agora, ele nos chama a ter sabedoria. Capítulo 3, versículo 4 a 7. A ter sabedoria de como viver de maneira certa no tempo certo. Ele fala que vai ter momento que é de chorar e vai ter momento que é tempo de rir. Tempo de luto e tempo de dança. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Ele nos convida a ser sábios e agir diferente em momentos diferentes. A nossa vida não é uma vida de que porque a gente se alegra em todo o tempo, não quer dizer que a gente não chora. Que não existe um momento para eu chorar com quem está chorando e tempo para me alegrar com quem está se alegrando. Eclesiastes nos convida a viver de maneira sábia, a discernir os tempos e agir então com maturidade nele, de acordo com aquilo que Deus tem colocado para nós. E se você para pensar, tá, mas como é que eu sei, Tim, se agora é hora de chorar ou se é hora de não chorar? Se o luto acabou. Como é que eu sei, como é que eu tenho sabedoria para saber se eu devo falar algo para o meu amigo ou se eu devo só estar do lado dele quieto, dando suporte? E, gente, eu não tenho uma resposta padrão que serve para todos os casos. Porque se eu tivesse, por favor, desconfie. Mas o que nós temos é a Bíblia nos falando que Deus concede sabedoria. Tiago vai nos falar de que aquele que não tem sabedoria, peça para Deus, confiante de que Ele responde. E Ele dá com alegria. Se você tem alguma dúvida que a palavra responde, corre para a palavra. Você pode estar passando por um tempo de não sei. Eu não sei qual a vontade de Deus para minha vida, estou no tempo de espera. Surgiu uma oportunidade, de eu trabalhar, de eu receber um dinheiro bem grande, sendo laranja do governo. E eu não sei se eu devo aceitar. Por isso é importante a gente conhecer esse nosso Deus. Conhecer a palavra dele, aquilo que ele já revelou. Aquilo que ele já deixou como certo. Seu trabalho envolve mentir? Sim. Ah, mas eu vou ser espião. Ah, cara, eu não sei. Aí você está falando uma coisa que você pede sabedoria para Deus. E a gente lida com uns casos específicos. Questões de guerra é outro esquema. Mas eu duvido que alguém de vocês aqui vai trabalhar como espião. Se for, eu ia pedir para me contar, mas não sei se tem que me matar depois. Mas a maior parte das decisões que a gente tem na Bíblia, a Bíblia vai nos orientar, pelo menos, na nossa vida. Será que eu devo começar esse namoro? Começa. Você é um adolescente. Não recomendo. Entendeu o que tá? Mas a Bíblia não fala sobre namoro. Não, mas a Bíblia fala sobre casamento. E namoro visa o casamento. Ah, mas ela não é cristã. Ok? Então você tem alguém que é vivo namorando alguém que é morto. A gente vai falar um pouco mais para frente, no próximo mês sobre isso, um pouco mais. Mas um bom princípio, gente, entrando só um pezinho na água sobre isso, um bom princípio é não namore cadáveres. Bom princípio para a vida. Ok? Assim, literal e figurativamente, tá? Não namore cadáveres. Porque numa vida, a vida, alguém que transforma, que guia, que dá sentido, e outro não há, é osso seco, é vapor, vive só no vapor. Sabedoria para viver, gente. E aí você pode pensar, tá, mas olha para Jesus. A Bíblia nos chama a imitar Jesus, a ser formados à imagem de Cristo. Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imite Jesus. Eu estou numa empresa que eu não sei se eu quero ficar aqui. Show. Avalie, peça sabedoria para Deus. Mas enquanto você está aí, imita Jesus. Descanse em Jesus. Brilha Jesus para as pessoas que estão ao teu redor. Mas eu estou solteiro e, cara, eu não aguento mais. Eu vou baixar os padrões. Dependendo do padrão, você precisa de sabedoria para saber será que o seu padrão não está alto demais? Dependendo do padrão, você precisa de sabedoria para olhar para a palavra e falar, talvez meu padrão está baixo demais. Mas igual, é descansar em Deus nesse momento e buscar sabedoria, imitar Jesus nesse momento. Podendo brilhar Jesus para as pessoas ao seu redor, podendo descansar em Jesus e desfrutar dele, nesse momento. Se
Se nós olhamos para Jesus, inclusive, nós vemos Jesus no momento chorando com aqueles que estavam chorando pela morte de Lázaro naquele momento, mesmo que ele sabia que ia ressuscitar Lázaro logo depois, mas ele chama. Jesus, em outros momentos, ele se alegra. No casamento de Caná, está numa festa. Tem momentos que Jesus, com pessoas, que Jesus fala de maneira mansa. Tem outros momentos que Jesus vira mesas no templo, olhando para Jesus, pedindo sabedoria para Deus, porque Ele dá sabedoria aos seus filhos. Por último, gente, sobre o tempo especificamente, sobre os momentos da nossa vida, a Bíblia fala que ainda que tenha tempo de cada uma dessas coisas, que essas estações, uma segue a outra, e segue a outra, e segue a outra. Que nem nós falamos há 2 semanas atrás, que houve um momento onde algo novo aconteceu. A Bíblia chama de a plenitude dos tempos. E a plenitude do tempo não é quando passou exatamente tantas horas de que Deus criou o universo, mas é quando chegou o momento para se cumprir o propósito que Deus tinha. Cristo veio. Cristo veio no momento que Deus definiu, que Ele veio no tempo perfeito para viver, para nos redimir na cruz e poder dar um sentido para a nossa vida. E agora a nossa vida não é mais vivida baseada em simplesmente uma hora depois da outra, um dia depois do outro, seja na monotonia, seja nos momentos incertos. A nossa vida não é mais vivida simplesmente de hora em hora. A nossa vida é vivida naquilo que Deus, a partir daquilo que Deus fez, a partir de quem Jesus é, a partir do propósito que Deus coloca para a nossa vida, que é o quê? Que é ser parecido com Jesus. A questão é se você está em Jesus. Se você não está em Jesus, sua vida ainda está no vapor. Esse é o primeiro. A sua vida ainda vai ser correr atrás do vento. Agora, se você está em Deus, Ele te convida a não querer controlar o tempo, não querer fazer o teu jeitinho para fazer. Agora vai. Se você olha ao longo da Bíblia, Deus não trabalha assim, gente. Abraão e Sara demorava para vir um filho. Vamos dar um jeitinho. A serva aqui vai deitar com Abraão, vai ter um filho. E Deus fala, não é assim. Eu tenho um tempo certo. E não vai ser contra aquilo que Ele falou. Mas a gente pode, então, descansar em Deus. Isso não quer dizer que eu só vou descansar, não vou fazer nada, mas é descansar de que Ele está cuidando, de Ele que está contigo nesse momento, de que Ele tem um propósito para o momento que você está vivendo. Um propósito que é bem claro nas Escrituras, que é de deixar você mais parecido com Jesus. E quando a gente é mais parecido com Jesus, é onde a gente encontra vida verdadeira, a gente encontra alegria, a gente pode então desfrutar desses momentos. Contrastando com Eclesiastes, Paulo em 1 Coríntios 15:58 vai dizer: no Senhor, o trabalho de vocês não é vão, não é vapor. Tim, mas eu não sou pastor, não sou missionário. Não é disso que a gente está falando. Você pode trabalhar no seu trabalho, estar na sua faculdade e fazer no Senhor ou fora do Senhor. Fazendo no Senhor, fazendo para a glória dele, fazendo com excelência, brilhando Jesus, imitando Jesus onde você está, temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, que nem Eclesiastes fala. O seu trabalho não é vão. Tim, mas eu não estou trabalhando. Eu queria estar, mas não estou. Ainda assim, o seu processo, a sua caminhada, molda Jesus em você, te faz depender mais do Senhor. Te faz brilhar para as pessoas que ainda assim estão ao seu redor. Seja candidatos a vagas, seja a sua família em casa. E a maneira como você lida com esse tempo de incerteza. Isso vale, gente, para solteiro, não desemprego, não passei na faculdade e várias outras situações incertas na nossa vida. A gente ainda pode brilhar Jesus, seguir Jesus, imitar Jesus onde a gente está. Por fim, gente, a gente tem que lembrar que a gente não segura em vapor, que a gente tem algo firme, que a gente tem a rocha de Jesus, a rocha que é Jesus, e que nós podemos nos firmar nele, e que por mais que todo o resto da nossa vida pareça incerto, ele não é, ele não muda, e ele nos salva para uma vida que é além daqui, uma vida que é além do sol,
Eclesiastes inteiro passa falando sobre a vida debaixo do sol. A vida debaixo do sol não faz sentido. Por quê? Porque acima do sol existe o nosso Deus. E depois dessa vida aqui, existe uma eternidade inteira a ser desfrutada, a ser vivida, a ser aproveitada com Jesus. Onde não vai mais ter vapor. Onde todo o vapor vai se dissipar. E o meu convite para vocês e para mim é que a gente viva à luz dessa eternidade. Viva lembrando de que não é só o que a gente tem aqui, que isso aqui é vapor e que eu posso aproveitar as bênçãos que Deus me dá aqui. Lembrando de que elas são momentâneas. Lembrando de que não é sobre isso a minha vida, que a minha vida não é sobre conseguir o próximo carro, o próximo emprego, o próximo passo só. Mas sim sobre desfrutar das presentes que esse Deus dá, desfrutar da salvação que esse Deus dá, viver com Ele, para Ele. Descansa no Senhor do tempo. Tema a Deus e aproveite os presentes que Ele dá. Vive a luz da eternidade com a sabedoria que Ele te dá. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos, e eu quero te convidar a refletir sobre o momento que tu está passando hoje. Como é que tu tem vivido esse momento? Se deixando levar pela cronologia, pelo cronos, pela hora após hora? Se deixando levar pelos vapores, pelas coisas passageiras, não como presentes de Deus, mas como objetivos de vida? Como é que você tem olhado para a sua vida? Eu te convido a se colocar diante de Deus agora com isso, pedindo a Ele sabedoria de como viver. Senhor, a nossa vida tem tantos momentos incertos, tantos momentos em que a gente fica com dúvida do que fazer. Momentos em que a gente, inclusive, olha para todo vapor e se pergunta de será que é só isso que tem? Nós te louvamos, porque Jesus é certo, Jesus é imutável no meio desses vapores. Pai, nós te louvamos porque mesmo nos momentos comuns da nossa vida, na monotonia do nosso dia a dia, o Senhor se faz presente, o Senhor nos dá dádivas para a gente desfrutar e aproveitar. O Senhor forma Jesus em nós nesses momentos. Nós te louvamos também porque mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de espera, nos momentos em que parece que a gente está desperdiçando tempo, o Senhor não está. O Senhor está conosco. O Senhor está presente. O Senhor nos abraça. O Senhor chora com o nosso choro. O Senhor se compadece de nós. E o Senhor forma Jesus em nós nesses momentos também. Deus, eu te peço por cada um aqui que está passando por momentos de incerteza, que está passando por momentos de dúvidas, de questionamentos, de olhar para o vapor e saber se será que não é isso mesmo a vida? Eu te peço que o Senhor dê sabedoria que vem de Jesus, que o Senhor dê consolo, que o Senhor dê paciência, mas principalmente que o Senhor ajude a ver, a enxergar essa pessoa, cada um enxergar Deus, o Senhor agindo e que o Senhor é o Senhor do tempo e que nós podemos descansar em Ti, Jesus. Nos ajuda a descansar em Ti, a saber que o Senhor não perde o controle. Nos ajuda a viver com sabedoria em cada um dos tempos que a gente está. Nos ensina, Pai, a não calar quando a gente devia falar. Nos ensina a juntar quando é hora de juntar, Deus, e espalhar a hora que é para espalhar. Nos ajuda a começar e nos ajuda a terminar. Nos ajuda a parar. Nos dá sabedoria à luz da Tua palavra, à luz das Escrituras, de como a gente vive aqui nessa vida. Por favor, Jesus. E nós pedimos isso na confiança de que o Senhor responde a nossa oração. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, mas um Deus que é o Deus de todos os tempos. Nos ajuda a viver e brilhar Jesus, a ser como Jesus em cada um dos momentos da nossa vida. E nós oramos assim, te entregando as nossas vidas e esse momento aqui também. No nome de Jesus. Amém.